senador Humberto Costa, que é da oposição, está dentro desse grupo aí que dá as cartas na CPI da pandemia, o G7. Senador, hoje a gente viu um depoimento que teve mais ingredientes de política local do que de CPI da pandemia, mas de todo modo eu acho que a notícia que Raquel Vargas trouxe agora suplanta então essa discussão que a gente teve mais cedo. A decisão do Ministério da Saúde de, no dia em que o líder do governo apresenta uma nova versão para a tomada de providências, digamos assim, no caso Covaxin, a decisão do Ministério da Saúde de suspender o contrato vem em boa hora, é bem recebida pela CPI ou alimenta a intenção de entender exatamente o que aconteceu por indicar ali que pelo menos o governo agora está olhando para o contrato com cautela? Boa tarde, bem-vindo. Bem, boa tarde. Na verdade, eu entendo que essa decisão é, de certa forma, um reconhecimento de uma culpa, não é? Esse contrato tramitou durante muito tempo, nesse período do Ministério da Saúde. Houve, inclusive, esse episódio da mais alta gravidade que aconteceu no mês de março, portanto, já são praticamente quase 5 meses, né? 4 meses, né? Desde que houve essa denúncia feita pelo deputado Luiz Miranda e seu irmão Luiz Miranda também. E só agora o governo vem fazer uma avaliação que leva à conclusão de que esse contrato tem irregularidades insanáveis, porque se vai ser suspenso o contrato é porque não há como isso ser sanado. Nós, primeiro, lamentamos o fato de que, pela incompetência do governo, na escolha de uma empresa sem idoneidade para fazer essa intermediação, nós venhamos a perder essas vacinas. Estamos num momento em que não é possível se perder qualquer dose de vacina e acho que o governo deveria buscar um caminho para fazer a contratação por outra via. Por outro lado, eu entendo que essa argumentação apresentada hoje pelo líder do governo é uma invenção, é uma fake news, na verdade. Não é? O ministro Pazuello, comunicado no dia 22, sai no dia 23 e teria tido tempo para cobrar do seu ex-secretário executivo que fizesse uma investigação. E se essa investigação foi feita e ela tem, foi feita com rigor, não poderia chegar em outra decisão que não fosse a tomada hoje, de suspensão desse contrato. A mim me parece que o governo está inventando, criando uma versão para dizer que o presidente da República fez alguma coisa depois de ter recebido uma denúncia tão grave. Então, como você disse, no serviço público nós não podemos ficar esperando que a conversa de um telefonema ou um bate-papo ou uma reunião seja suficiente. Não, nós queremos a comprovação de que o presidente Bolsonaro acionou o ministro Pazuello, que, aliás, já era um ministro sem pasta, porque vivemos durante vários dias a situação de termos um ministro que já tinha saído e outro que não tinha entrado ainda, né? Então, me parece que essa tentativa do governo de criar uma versão, ela é uma emenda pior do que o soneto. Perfeito, senador. Hoje a gente vai, então, acelerar aqui, porque tem todo mundo que quer falar com o senhor e o noticiário pede também. De novo, informação importante trazida pela Raquel Vargas, muita informação de bastidor, a gente precisa repercutir. E, claro, teremos também integrantes da base aliada do governo daqui a pouco para trazer o outro lado. Vem para cá, Leandro Rezende, direto do Rio de Janeiro. O senador Humberto Costa é seu, pode conversar com ele. Senador, obrigado por estar conversando com a gente aqui no 360. Queria perguntar para o senhor como que essa decisão, do ministro Marcelo Queiroga de suspender o contrato impacta no depoimento de quinta-feira. Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos, vai ser ouvido pela CPI. O que ele precisava esclarecer e agora, com essa decisão, o que você, os senadores, vão perguntar a ele na quinta-feira? Olha, ele precisa esclarecer tudo desde o início, não muda nada. Não é? Se não foi perpetrado o crime, se é que não foi, porque há informações de que essa empresa recebeu um adiantamento de 500 milhões de reais, não sei se isso é verdade. Tivemos quase que um pagamento antecipado
de 200 milhões de reais, que seria feito mediante aquele pagamento a um banco em Singapura, e depois nós não sabemos qual seria o destino. Teve todo um processo de construção dessa relação, não é? Dessa intermediação. Uma empresa que já havia dado um golpe no Ministério da Saúde, então já existem, na minha avaliação, irregularidades ou crimes já cometidos e alguns que estavam prestes a serem cometidos, de modo que nós vamos atuar como se nada tivesse mudado. Queremos, na quinta-feira, ouvir do senhor Maximiano como essa construção foi feita. Maravilha. Olha, a gente sabe que o senador tem um voo para pegar em minutos, mas eu vou aqui pedir um pouquinho de parcimônia para o senhor, porque o Yuri Pita quer falar também com o senhor aqui de São Paulo, nosso analista, senador Humberto Costa, com os minutos contados, mas ele vai nos ajudar com respostas editadas e a gente com perguntas editadas dá para gerar mais uma vez. Vai lá, Yuri. Obrigado, Dani. Boa tarde, senador. Bom, além do depoimento de Francisco Maximiano, a CPI tem em vistas uma nova convocação já aprovada do ex-ministro Eduardo Pazuello. E em relação a Élcio Franco, o senhor acredita que também seja necessário ouvi-lo novamente e questionar por que naquele pronunciamento ao lado, por exemplo, do ministro Onyx Lorenzoni, não foi mencionado nenhum tipo de atitude dentro do ministério em relação a esse contrato da Covaxin? Bom, é possível. Apenas eu acho e tenho defendido junto à CPI que a volta dessas pessoas só deve se dar no momento em que nós já tivermos ouvido especialmente os servidores, não é? Que direto ou indiretamente tiveram participação nesse processo, quando nós já tivermos ouvido a empresa que é essa intermediária, quando nós já tivermos trabalhado sobre o sigilo que foi quebrado da empresa, do seu proprietário, de funcionários do Ministério, porque assim nós teremos todos os elementos para fazer as perguntas certas, sabendo claramente quais são os objetivos e, efetivamente, obrigando que eles respondam com a verdade. Senador, para fechar aqui, que eu sei que a gente fez um compromisso de respeitar o seu horário, amanhã temos a oitiva de Wizard, né? Antes a gente esperava que esse empresário bolsonarista pudesse falar bastante sobre o chamado gabinete paralelo, mas agora aparecem ligações entre ele e pessoas que advogaram pela compra de uma vacina chinesa, a CanSino, a vacina desse laboratório CanSino. O senhor acha que a possibilidade, então, desse depoimento amanhã ser dominado também por suspeitas ou para entender melhor o processo de apresentação dessas vacinas para o governo federal, deve tomar uma parte da oitiva do Wizard? Com toda certeza. Esse depoimento de amanhã é muito importante. Primeiro, porque paira sobre esse cidadão a acusação de ser um dos principais financiadores de notícias falsas sobre a pandemia, a questão da indicação de medicamentos que não têm utilização prática adequada para a Covid-19, a presença informal dele no Ministério durante um largo período, inclusive negociando importação de cloroquina para o nosso país, a participação dele agora nessa negociação. Ele estava cumprindo, não é, ou tentando cumprir, juntamente com o senhor Luciano Hang e um amigo, um aliado político do deputado Ricardo Barros, o mesmo papel que a Precisa estava tendo em relação à Covaxin. Então, nós queremos saber como é que ele, que foi um empresário da área de educação em línguas, né, que é dono de pizzarias e tal, e que agora enveredou pelo ramo do comércio de medicamentos. Quer dizer, deve ser um grande empreendedor realmente, mas precisa nos explicar como fazer isso, e o fato de ter essa proximidade, de ser alguém da cozinha do Palácio do Planalto, vai obrigá-lo a nos explicar se essa participação é fruto de algum tipo de crime, como, por exemplo, a utilização de prestígio, de algum tipo de poder para se enquadrar na condição de sócio desse investimento.